Olá pessoal, professor Danilo falando aqui. Nesse vídeo de hoje nós vamos ver a resolução de 8 exercícios temáticos, ok? E o tema de hoje é pressão. Bom, o exercício 1 que nós temos aqui é um exercício de pressão que foi um exercício do Enem 2013. Ele falava o seguinte: você tinha um elevador hidráulico, tudo bem? No qual você aplicava uma força de um dos lados do seu elevador de forma a levantar uma plataforma com uma cadeira de rodas e um cadeirante, ok? Como eu não sei desenhar uma cadeira de rodas nem um cadeirante em cima delas, eu coloquei bloquinhos, tá? Temos uma plataforma de 20 kg, uma cadeira de rodas de 15 kg e uma pessoa de 65 kg. E ele perguntava, qual que é a força necessária para ser aplicada aqui, de forma que você consiga levantar a plataforma com velocidade constante, ok? Então, para começar, vamos fazer o seguinte, ó. Pelo princípio de Stevin e de Pascal, eu posso afirmar que a pressão neste ponto aqui tem de ser a mesma pressão nesse ponto aqui, dado que eles estejam na mesma altura. A pressão do ponto 1 é igual à pressão do ponto 2, ok? Bom, a definição de pressão é força sobre área. Então, a pressão 1 eu substituo por força 1 sobre área 1. Pressão 2 vai ser força 2 sobre área 2. A força 1, que é essa força que está sendo aplicada aqui, eu não sei o valor, vou deixar como F. Área 1, eu vou deixar como área 1 mesmo, a gente já vai ver por quê. F1 sobre A1. A força 2 é o peso de todo esse conjunto que está sendo aplicado sobre a área 2. Eu tenho 65 kg, 15 kg e 20 kg, né? Juntos, eles totalizam 100 kg, ok? Se a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, o peso desse conjunto é de 1000 newtons. Então, a força 2 vale 1000 newtons, é o peso de tudo isso junto, ok? Agora, a área 2, o exercício passou pra gente que é 5 vezes maior do que a área 1. Então, aqui no lugar da área 2, 5A1. Área 1 eu posso jogar fora com área 1. Força 1 é igual a 1000 dividido por 5, né? Força 1 igual a 200 newtons. E essa é a maravilha do elevador hidráulico. Aplica uma força de 200 newtons desse lado, levanta um negócio de 1000 newtons do outro. Exercício 2 da lista é um exercício de pressão também de vasos comunicantes. Ele fala pra gente o seguinte: esse vaso em forma de U tem um comprimento aqui de 30 centímetros, aqui uma altura de 30 centímetros. E você enche de água e deixa ela paradinha até que ela fique exatamente na metade do seu vaso comunicante. No caso aqui vai ficar com 15 centímetros. E você vai pegar um pouquinho de óleo e vai jogar desse lado aqui, tá certo? No instante que você jogar óleo desse lado aqui, ele vai aplicar uma certa pressão sobre esse lado da água e ela vai se deslocar. Agora, o nível da água que muda desse lado aqui, ele também tem que mudar do outro. Se por acaso esse lado descer X, esse aqui também tem que subir X, que é exatamente o que a gente está ilustrando aqui, ó. Se eu colocar um pouco de óleo aqui, o nível da água vai descer uma distância X. O nível da água do outro lado, portanto, tem que subir X, ok? Ele pergunta pra gente qual que é a altura da coluna de óleo quando ela é preenchida até o alto. E ele passou pra gente as informações, ó. A densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. A densidade do óleo é de 0,7 gramas por centímetro cúbico. Então vamos lá. A partir de novo do princípio de Pascal e de Stevin, eu vou pegar um pontinho aqui e um pontinho aqui, ambos na mesma altura. Estão no mesmo líquido, na mesma altura no líquido parado. A pressão do ponto 1 tem que ser igual à pressão do ponto 2, ok? Pressão do ponto 1, bom, se eu estou nesse ponto aqui que eu vou chamar de 1, e eu olhar para cima, eu vou ver uma coluna de água 2x, ok? Então essa é a pressão hidrostática da água. No ponto 2 eu vou olhar para cima, eu vou ver uma coluna de óleo. Eu vou ver a pressão hidrostática do óleo. Pressão hidrostática da água, densidade da água, aceleração da gravidade, altura da coluna de água. Pressão hidrostática do óleo, densidade do óleo, aceleração da gravidade, altura da coluna de óleo. Posso cancelar as acelerações da gravidade aqui. Densidade da água,
A altura da coluna de água, nesse caso aqui, equivale a 2x. 2x igual a densidade do óleo, 0,7. A altura da coluna de óleo eu chamei de H, então eu vou deixar como H. Não preciso converter isso aqui para o sistema internacional, porque eu estou trabalhando tudo em grama por centímetro cúbico, tá? Só não posso misturar as duas coisas. Bom, se eu simplificar isso aqui, né? 2x igual a 0,7H. Só tirei aquele 1 dali. Bom, reserve isso aqui. E vamos ver o seguinte, ó. O H, se eu subtrair x do H, eu vou chegar em metade da coluna, não é? Vou chegar nos 15 centímetros. E a partir disso aqui, eu consigo fazer um sistema de equações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação aqui e vou isolar o meu x. H menos 15 igual a x. E esse x que está aqui, eu vou substituir dentro do x dessa outra equação. Vamos voltar aqui para cima, ó. 2 vezes x, que vale H menos 15. Vai ser igual a quanto? 0,7H. Faça a distributiva aqui, 2H menos 30 igual a 0,7H, ok? Menos 30 é igual a 0,7H menos 2H. 30 igual a 1,3H. H igual a 30 sobre 1,3. Se você fizer essa continha, ela vai dar uma aproximação. Vai dar aproximadamente 23 centímetros, né? Como eu coloquei centímetros das nossas alturas, aqui ó, 15 centímetros, o resultado também tem que sair em 15 centímetros. Então é a altura da coluna H. Exercício 3 da lista, nós temos uma plataforma de petróleo perfurando um poço a 1.500 metros de profundidade, ok? E basicamente ele pergunta qual que é a pressão absoluta observada no fundo do poço, ok? Então vamos lá. A pressão absoluta daquele ponto ali, segundo o princípio de Stevin, vai ser a pressão desta coluna de água, pressão hidrostática da água, mais a pressão atmosférica que está pressionando a água aqui em cima. Pressão atmosférica. Pressão hidrostática da água pode ser calculada como densidade da água, aceleração da gravidade, vezes profundidade, mais pressão atmosférica. O problema é que quando eu faço esse cálculo aqui, eu preciso colocar as unidades no sistema internacional, senão o resultado disso aqui não vai sair em Pascal, ok? A densidade da água está como 1,02 gramas por centímetro cúbico, ok? Está um pouquinho maior do que 1, porque a água do mar tem um pouquinho de sal dissolvido, né? Tem algum soluto ali dentro, então a densidade vai ser um pouquinho maior. Se eu pegar esse valor e multiplicar por 1000, eu vou conseguir o valor no sistema internacional de unidades, que vai ser de 1020 kg por metro cúbico, ok? Então agora a gente pode substituir os nossos valores. Densidade da água, 1020. 1020. Aceleração da gravidade, 10. Profundidade, 1.500 metros. Não posso colocar 1,5 km, hein? 1.500. Pressão atmosférica, a gente trata ela como 10 a quinta Pascal de forma geral, ao nível do mar, né? 10 a quinta. Se você pegar esse valorzinho aqui e fizer a conta inteira dele, você vai chegar no 1, 5, 3, 5 zeros, né? 15 milhões e 300 mil, mais 10 a quinta. Para facilitar, eu vou trocar esse valor inteiro aqui para uma potência de 10. 153 vezes 10, tenho 5 zeros, a quinta. Eu posso de novo somar isso aqui e colocar 154, 10 a quinta. Como eu fiz o cálculo todo no sistema internacional, o resultado vai ser em Pascal. E como uma atmosfera equivale a 10 a quinta Pascal, a pressão absoluta observada no fundo do poço vai ser 154. 10 a quinta Pascal é a mesma coisa que atmosferas. Então esse é o resultado que nós encontramos no fundo do poço.
Exercício 4 da lista de pressão, nós temos um vaso comunicante aí, com um formato um pouco estranho, mas o formato do vaso não interessa pra gente, não vai interferir em nada nos nossos cálculos, tá? Ele é preenchido com água em uma certa região, quer dizer, é um fluido com densidade de 1 grama por centímetro cúbico, bem provável que seja água, né? E um outro 2 aqui, que é possivelmente um óleo cuja densidade é 0,7 gramas por centímetro cúbico. E todas as cotas aqui, todas as alturas das interfaces dos líquidos estão demonstradas aqui, certo? E ele pergunta basicamente qual que é a razão H sobre H3, sendo que H1 igual a H mais H2, tá certo? Bom, então vamos fazer o seguinte, ó. Pelo princípio de Stevin, eu vou pegar este pontinho aqui e este pontinho aqui, ok? A pressão nos dois tem de ser a mesma, já que estão no mesmo fluido, né? Deixa eu apagar isso aqui que a gente já volta aqui. Pressão do ponto 1 igual a pressão do ponto 2. Legal. No ponto 1, esse pontinho aqui, se você olhar para cima, tem uma coluna de água. Pressão hidrostática da água. No ponto 2, você tem uma coluna de óleo acima de você. Pressão hidrostática do óleo. Lembrando que a gente não sabe se é água e óleo, né? Eu estou supondo isso daí. Bom, para eu encontrar a altura dessa coluna aqui, vamos ver o seguinte, ó. Eu sei que H2 é exatamente esta altura aqui, ok? Então, essa pequena altura aqui vai ser H1 menos H2. Então vamos lá. dGH igual a dGH. Água, água, óleo, óleo. Gravidade vai embora. Densidade da água, 1. A altura da coluna de água é aquilo que eu falei, H1 menos H2. H1 menos H2. Densidade do óleo, 0,7. Altura da coluna de óleo, H3. Segundo o enunciado do exercício, H1 é a mesma coisa que H mais H2. Então vou substituir aqui, ó. Esse 1 eu vou jogar fora, não serve para nada. Então vai ficar H mais H2. Vou até botar em evidência aqui, ó. Isso aqui é isso aqui, menos H2 igual a 0,7 H3. Olha que coxinha aqui, ó. Cortar esses dois aqui, ó. Paf, paf. H igual a 0,7 H3. Se eu pegar esse H3 e colocar embaixo do H aqui, H sobre H3 igual a 0,7. Bom, o exercício 5 é um exercício bastante simples, ok? Parece assustador, mas não é. Temos aqui um vaso comunicante preenchido uma parte com água e uma parte com petróleo verde, né? Eu só tenho caneta verde aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Ele pergunta qual que é a densidade do petróleo. Vou pegar um pontinho aqui e um pontinho aqui, na mesma altura, no mesmo fluido, fluido parado. Posso afirmar que a pressão de um igual à pressão do outro. Pressão do 1 igual à pressão do 2. Nesse pontinho aqui, se você olhar para cima, você vai ver uma coluna de petróleo. Então vai ser pressão hidrostática do petróleo. Posso colocar inclusive aqui pressão atmosférica, caso esse vaso aqui esteja aberto. A gente não sabe. Pressão 2. Bom, se eu estiver nesse pontinho aqui e olhar para cima, eu vou ver uma coluna de água. Pressão hidrostática da água, mais a pressão atmosférica. Ó, tchau, tchau. Pressão hidrostática do petróleo é a densidade do petróleo, aceleração da gravidade, altura da coluna de petróleo. Pressão hidrostática da água, densidade da água, aceleração da gravidade, altura da coluna de água. Gravidade, gravidade, vou embora. Densidade do petróleo não faço ideia, vou deixar como dB. Altura da coluna de petróleo, 5 centímetros. No exercício, isso aqui não está com 5 explícito, mas você encontra fácil. 5 centímetros. Densidade da água, 1. Eu vou colocar no sistema internacional aqui, ó, só para o nosso resultado sair no sistema internacional. 1000 kg por metro cúbico. Altura da coluna de água, 4. Esse 5 aqui eu vou passar para cá. Lembrando que não existe função passa, né? É só um negocinho cômodo para gente. 1000 vezes 4 quintos. 4 quintos é a mesma coisa que 0,8. Então posso arrancar isso aqui e colocar 0,8. Densidade do petróleo vai ser igual a 800, né? 800 kg por metro cúbico
porque eu coloquei quilogramas por metro cúbico aqui. Então o resultado tem que sair na mesma dimensão. Exercício 6 da lista, nós temos um elevador hidráulico, só que ele é um pouquinho diferente daquele primeiro exercício do Enem. Tá? Temos aqui um cilindro com área de seção transversal de 2.500 cm² e um pequeno êmbolo aqui de 25 cm². Ele pergunta para a gente qual que é a força necessária para ser aplicada nesse ponto aqui para o seu carrinho ficar estático. Então vamos lá. Vou pegar um pontinho aqui e um pontinho aqui. Posso afirmar que a pressão dos dois é a mesma, mesmo fluido, mesma altura, fluido estático. Pressão do ponto 1 é igual à pressão do ponto 2. No ponto 1, nós temos quem aplicando pressão nele? O carro. Então nós temos o peso do carro sobre a área 1. Isso aqui é a pressão exercida pelo carro sobre o fluido. No ponto 2, o que eu tenho? Eu tenho uma coluna de óleo, pressão hidrostática do óleo, mais a pressão proveniente desse êmbolo aqui. Pressão êmbolo, ok? Bom, o peso do carro, se ele tem 900 kg, o peso é 9.000 newtons. Área 1, 2.500 cm². Só que eu estou vendo aqui que pressão hidrostática, eu não posso fazer uma salada com as unidades aqui. Então eu vou colocar tudo no sistema internacional. Isso aqui é 2.500 cm² e vou multiplicar por 10 a menos 4 para ficar no sistema internacional, metros quadrados. Pressão hidrostática do óleo é a densidade do óleo, a aceleração da gravidade, a altura da coluna de óleo, mais pressão do êmbolo. Esse carinha aqui, ó, 9.000 dividido por 2.500 vai dar 3,6. O 10 a menos 4 aqui embaixo, posso representar em cima como 10 a mais 4, né? Densidade do óleo, 900 vezes 10 vezes a altura da coluna, 4 metros. Vocês já vão ver por que eu não estou substituindo a minha equação do êmbolo aqui, viu? Todo esse carinha aqui, se você fizer a continha, vai dar exatamente este valor. 3,6 vezes 10 a quarta. Posso cortar todo esse termo com esse termo aqui. O zero igual a pressão do êmbolo, ok? Pressão do êmbolo é definida como... Corta esse pedacinho bonitinho. Pressão do êmbolo é definida como a força aplicada sobre a área 2. Mas olha só, esse carinha aqui, quando eu coloco ele do outro lado da equação, fica 0 a 2. Portanto, a minha força vale 0. A força vale 0. Ou seja, nessa situação aqui, eu não preciso nem apertar esse negócio. A própria coluna de óleo já vai ser responsável por manter o carro na posição dele. Tudo bem? Força nula. Exercício 7 de pressão, nós temos uma caixa d'água de altura 2 metros e ela está cheia até 1,8 metros de altura com algum fluido de densidade 1,2 gramas por centímetro cúbico. O cilindro, que é o formato dessa caixa d'água, a base dele tem uma área de 2,4 metros quadrados. E ele pergunta qual que é a força que esse fluido exerce sobre o fundo da caixa d'água, né? Bom, a definição de pressão é força sobre área. Legal. Vou isolar essa força aqui. Força igual a pressão vezes área. Ou seja, se eu souber a área do fundo da caixa d'água e a pressão que a água exerce, eu encontro a minha força. A pressão da água, no caso aqui, é uma pressão hidrostática, né? Pressão hidrostática, eu falei água, mas a gente não sabe se é água, né? Vezes área. Legal. Pressão hidrostática é densidade do líquido, aceleração da gravidade, altura da coluna, vezes área. Densidade do líquido, 1,2 gramas por centímetro cúbico. Se eu quiser que a resposta desse carinha aqui seja em newtons, eu preciso tratar tudo no sistema internacional. Multiplique esse valor por 1.000 e eu tenho 1.200 quilogramas por metro cúbico. E esse valor é que eu posso enfiar na minha equação aqui. Densidade, 1.200.
A aceleração da gravidade na Terra é 10, né? 9,8, mas a gente aproxima para 10. A altura da coluna de água não é a altura da caixa d'água, é somente 1,8 metros, tá? A caixa d'água pode ter 1 milhão de quilômetros de comprimento, não interessa, interessa só a coluna de água. 1,8 vezes a área, 2,4 metros quadrados, sistema internacional já. Se você fizer toda essa continha aqui, você vai chegar à conclusão que a força é 51840 newtons, ok? No exercício do vestibular, ele perguntava se essa resposta era maior que 51.000 e menor que 52.000, tá? Aqui a gente tem o valor exato dela. Este é um exercício da Unicamp, ok? Ele falava pra gente o seguinte: temos aqui um sistema de freio de carro, tá? Um sistema bastante simplificado. Consiste aqui num sistema de êmbolos, ok? Um pistão. Você aperta com o seu pedal do carro aqui e aqui tem uma bolachinha que vai apertar a sua pastilha de freio, tá certo? E ele perguntava o seguinte: a força que você aplica no pedal é o FP. A força que é aplicada no disco de freio do seu carro, a gente vai chamar de força do freio. Ele basicamente perguntava qual que é a razão entre a força do seu pé sobre a força do freio, ok? Então, para começar, vamos fazer o seguinte. Como isso aqui é um fluido, tudo na mesma altura, a gente pode afirmar que a pressão tanto aqui quanto aqui é a mesma. Pressão do ponto 1 igual a pressão do ponto 2. Pressão é definida como força sobre área. Então, a gente pode colocar aqui, pressão 1 é a força que o seu pé faz sobre a área deste êmbolo. Eu vou chamar de área 1. Pressão 2 vai ser a força que você aplica no freio, no disco de freio, né? A força do freio sobre a área 2. Para encontrar a área dos dois êmbolos, a gente pode usar a formulinha para calcular a área de uma circunferência, né? A área dentro de uma circunferência. A área do êmbolo 2 vai ser π vezes raio 2 ao quadrado. E a área do êmbolo 1 vai ser igual a π raio 1 ao quadrado, ok? Bom, como o êmbolo 2 tem o dobro do diâmetro do êmbolo 1, eu posso afirmar inclusive que o raio 2 é igual a 2 raio 1. Vou pegar esse raio 2 aqui, ó, e vou colocar dentro da equação que calcula a área do êmbolo 2, tá certo? Eu vou continuar aqui, ó. Ou seja, a área 2 vai ser igual a π vezes 2r1 ao quadrado. π vezes r1 ao quadrado vezes 4, tá certo? A gente tem um conjuntinho de equações interessantes aqui, ó. Esta e esta. Quanto que vale a área 1, quanto que vale a área 2. E a gente vai poder pegar esses dois carinhas e colocar de volta na nossa equação aqui em cima. Vamos continuar dessa equação aqui embaixo. A força do pedal sobre a área 1, πr1 ao quadrado, é igual à força que você aplica no freio, no disco de área 2, que é π, r1 ao quadrado vezes 4. E olha que interessante, eu posso eliminar da minha equação o π e o r1 ao quadrado como um todo. Chego à conclusão que a força do pé é igual à força do freio sobre 4. Ou seja, a força que você aplica no pedal sobre a força aplicada no freio é 1/4. Então olha só que interessante, você dobrou o diâmetro do seu êmbolo, mas a força que você teve que aplicar foi 4 vezes menor, e não 2, como a gente espera pela intuição. Tá certo? Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir.